Hoje estamos em mais um culto de intercessão, onde eu tenho a certeza que Deus irá falar fortemente aos nossos corações. Foi-me dada a oportunidade para estar trazendo a palavra nesta noite, ao qual quero convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no profeta Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10 em diante. Será uma leitura um pouquinho extensa, mas que seja para a compreensão de todos nós. Profeta Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10 em diante. A igreja achou, diga amém. Então diz assim a palavra do Senhor: quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, na sua câmara estava aberta as janelas que olhavam para Jerusalém. 3 vezes no dia punha-se de joelhos e orava, e rendia ações de graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então esses homens foram juntos e acharam a Daniel fazendo petições e súplicas diante de seu Deus. Depois, chegando-se eles falaram na presença do rei a respeito do interdito real. Não assinaste tu, ó rei, um interdito durante 30 dias, que todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: isso é a verdade, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: esse Daniel, que é um dos filhos do cativeiro de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, porém 3 vezes no dia faz as suas petições. Tendo, pois, o rei ouvido essas palavras, ficou muito contrariado e pensou em Daniel para o livrar. E até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Então esses homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e nenhum interdito nem estatuto que o rei estabelecer pode ser mudado. 16. Nisso passou o rei as ordens e trouxeram a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Ora, falou o rei e disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca do covil, e o rei a selou com o anel, e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se foi para o seu palácio, passou a noite em jejum. Não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã muito cedo, e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, a Daniel chamou com uma voz triste. Falou o rei e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, porventura o teu Deus, a quem continuamente serves, pode te livrar dos leões? Logo disse Daniel ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum.
porque foi achada em mim inocência diante dele, também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Nós todos conhecemos essa história de um jovem chamado Daniel, a qual o seu reino, reino de Judá, reino de Jerusalém, foi invadido pelo rei Nabucodonosor. E todos nós conhecemos a história. E Daniel era um jovem da linhagem nobre, que junto aos outros jovens, que foi levado cativo para a Babilônia, ele se destacou por sua sabedoria e fidelidade a Deus, recusando-se a se contaminar com a comida do rei e sendo abençoado com os conhecimentos e compreensão dos supervisores. Durante aquele reinado de Nabucodonosor, Daniel, ele desenvolveu sonhos e visões, incluindo uma famosa estátua de metais que simbolizava reinos futuros. Após a queda da Babilônia, a ascensão do rei persa, Dario, Daniel se manteve na sua posição. Todos nós sabemos que Nabucodonosor elegeu Daniel como um grande entre o seu reino. E Daniel, quando a queda da Babilônia e o rei da Pérsia, Dario, chegou, Daniel se manteve na sua mesma posição. Só que, como nós acabamos de ler, os invejosos, funcionários, trabalhadores do reino convenceram Dario a decretar que ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, durante 30 dias. Daniel, com a chegada do rei Dario, ele foi escolhido entre 120 para ser somente abaixo do rei Dario. Acima desses 120 governantes sobre o reino da Pérsia, o rei Dario escolheu 3 homens para estar à frente dos 120. E desses 3 homens, a pessoa que mais se destacou foi Daniel. E isso trouxe inveja aos outros 2 que o rei Dario escolheu também para liderar os 120. E nisso, esses 2 funcionários do rei, esses 2 governantes, eles decidem colocar uma armadilha contra Daniel. E nós podemos ver que eles tentam buscar em todos os jeitos, em todas as maneiras, para colocar Daniel contra o rei. Mas nós sabemos que Daniel, ele era um homem íntegro. Ele era um homem sábio. Ele era um homem fiel a Deus e ao seu rei. E que nenhum mal
em nada era possível achar contra Daniel. Então, esses dois homens, eles procuraram em todas as maneiras até que encontraram que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para seu Deus. Então, esses dois homens decidem em colocar uma lei. Eles chegaram até o rei e convenceram o rei que durante 30 dias, nenhum homem, nenhuma mulher pudesse fazer petições a nenhum Deus, a nenhum homem que não fosse o rei Dario. E nós sabemos como essa história acaba. Daniel foi pego orando para o seu Deus, foi levado à cova dos leões, e ele foi lançado. Porém, o nosso Deus, que está lá em cima, que está lá olhando por nós, Ele fechou a boca dos leões, e Daniel saiu ileso daqueles leões ferozes. O rei Dario, maravilhado, decretou que todos deviam temer o Deus de Daniel. Após o rei ter decretado essa nova lei, que todos deveriam temer o Deus de Daniel, respeitar o Deus de Daniel, os homens que caluniaram contra Daniel foram jogados na cova dos leões, eles e as suas famílias. A história de Daniel na cova dos leões é uma das histórias mais impactantes da Bíblia, porque demonstra que Daniel, ele tem uma fidelidade com Deus que é indestrutível. Daniel era um homem de oração. Ele era um homem que tinha e mantinha a sua comunhão com Deus. E isso sustentava em meio à adversidade. E hoje, nós estamos em um culto de intercessão. Então hoje nós iremos refletir no poder da intercessão. No poder da intercessão, a qual Daniel, ele se mantinha íntegro e orava 3 vezes ao dia. Primeiro tópico que nós iremos falar, que a intercessão, ela mantém a nossa comunhão com Deus. Repita comigo: a intercessão, ela mantém a nossa comunhão com Deus. Versículo de número 10. Depois que Daniel descobriu que estava assinada a escritura, entrou em sua casa. Ora, na sua câmara estavam abertas as janelas que olhavam para Jerusalém. 3 vezes no dia, punha-se de joelhos e orava, e rendia petições, rendia ações de graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Ou seja, Daniel, ele não começou a orar 3 vezes ao dia depois que ele foi levado cativo.
ele já orava 3 vezes ao dia em Jerusalém. E Daniel sabia que a sua vida estava em risco, mas ele não abriu mão da sua rotina de oração. E isso me lembrou de Jesus. Jesus, em meio às dificuldades, às perseguições, ele não parava de orar. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a oração, ela é um depósito nas nossas vidas. Todas as vezes que nós oramos, nós vamos enchendo o depósito. Toda vez que nós vamos à bomba de combustível, nós colocamos o combustível para o nosso carro andar. E o nosso carro tem um depósito. E é assim a nossa oração. A nossa oração, ela tem um depósito. E se você não tem uma vida de intercessão, você não pode utilizar esse depósito quando vier as dificuldades. Uma coisa que Jesus, ele nunca orou para curar ninguém. Você pode ler nos evangelhos que relataram a vida de Jesus, você pode ver que nenhum dos evangelhos escreveu que Jesus, na hora da cura, na hora do milagre, ele orava. E sabe por quê? Porque ele orava antes. Jesus, ele orava antes, para quando chegasse esses momentos, ele falava: enfermidade sai, cego volte a ver. E isso era de a ver com que Jesus, ele tinha um depósito de oração. E isso me lembrou o que nós estamos falando agora, Daniel. Daniel, quando ele foi lançado à cova dos leões, ele não orou lá dentro. Ele orou antes. E com a sua oração antes, a boca dos leões foram fechadas. Eu não sei se você está entendendo a palavra que Deus quer trazer nessa noite. Se você não tem um momento de intercessão, um momento de oração, que isso vai criar um depósito na sua vida, então você não pode pedir a Deus para fazer os milagres que você precisa na sua vida. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida de intercessão, nós criamos um depósito. E quando nós temos esse depósito, nós podemos falar, porque quando Jesus, ele orava, criava um depósito, e quando a enfermidade chegava, era questão de comando que Jesus tinha. Era questão que Jesus tinha oração. Jesus tinha um depósito na sua vida, que quando chegava a enfermidade, ele falava: enfermidade sai, cego volte a ver, coxo volte a andar. E Daniel, ele tinha esse depósito. Porque como eu acabei de falar e qual acabamos de ler, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Não só quando ele estava na Babilônia, e não só quando estava sobre o comando do rei Dário. Ele orava também quando estava em Jerusalém. E isso criou nele um depósito, ao qual ele pôde
desfrutar quando ele foi lançado à cova dos leões. Porque a Bíblia não nos fala que Daniel orou lá dentro, mas a Bíblia nos fala que Daniel orou antes. Está entendendo? E quando ele orou antes de ser lançado à cova dos leões, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso me lembra Davi. Davi, ele se deparou com o leão. E o que sucedeu? Ele teve que matar o leão. Sansão, no seu caminho, ele se deparou com o leão. E o que ele teve que fazer? Ele teve que matar o leão. Daniel, ele se encontrou, ele se deparou com os leões. E ele só precisou orar. Porque tem batalhas que nós vamos vencer lutando, mas também tem guerras que nós iremos vencer orando. E isso nos mantém conectados com Deus. Como está a sua vida de intercessão? Como está a sua vida de oração? Vamos, que o tempo já está acabando. Subtópico 2. A intercessão move o sobrenatural de Deus. Verso de número 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou as bocas aos leões, e eles não me fizeram mal algum. Isso é mover o sobrenatural de Deus. Daniel, ele foi levado à cova dos leões, mas a sua fé e a sua oração moveram os céus, e Deus enviou o anjo para livrá-lo. E isso nos ensina que quando nós oramos, Deus age de maneira que nós não podemos imaginar. Não subestime o poder da oração. Não subestime o que a oração pode fazer. A oração, ela pode levar a milagres. A oração pode levar a curas. A oração pode levar a vitórias. A oração pode levar a nós guerrearmos as nossas lutas e nós vencermos as nossas lutas. Então não duvide que quando você orar, você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, não subestime o poder da oração. Porque quando nós criamos esse depósito, Deus, Ele move o sobrenatural na sua vida. Subtópico número 3. A intercessão testemunha o poder de Deus. Versículo de número 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto em que todo o domínio do meu reino tremam os homens e temam diante o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será
destruído. O livramento de Daniel não foi apenas uma vitória pessoal, mas isso se tornou um testemunho para toda a nação. Uma pergunta que eu faço para a amada igreja, não preciso que respondam. Você está disposto a permanecer fiel para que Deus use a sua vida como um exemplo para esta nação? O seu testemunho pode ser um exemplo para a vida do seu irmão. Assim como o testemunho de Daniel serviu para toda a nação, assim o seu testemunho, assim quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ter um momento de intercessão, ter um momento de clamor, ter um momento de oração e criar um depósito dentro de você, Deus, Ele fará que a sua vida seja um testemunho para as outras pessoas. E para concluir que o tempo já foi, a história de Daniel nos ensina que a intercessão nos mantém firmes e ela move o sobrenatural e o testemunho do poder de Deus. Você tem buscado a Deus da mesma intensidade que Daniel? Você acredita que a intercessão pode mudar a sua situação? Você está disposto a se tornar um intercessor e ver que Deus, Ele pode agir na sua vida poderosamente? Fica essa reflexão para a amada igreja, que nós possamos aprender como Daniel, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, porque Daniel ele foi perseguido dentro do reino, mas ele continuou firme na presença do Senhor. Ele se manteve íntegro e fiel à palavra do Senhor. Então, que nós possamos aprender como Daniel, a manter uma vida de oração. Tudo aquilo que venha na sua vida, para que te faça desistir, que te faça afastar da oração, é aí que você tem que clamar mais e criar um depósito na sua vida. Fica aqui essa reflexão para a amada igreja. Quero agradecer a minha rica oportunidade, agradecer ao nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, ao nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, por me ter confiado a pregação de mais um culto de intercessão, e a qual quero passar a dirigência deste trabalho para o nosso pastor João Paulo Moreira.